Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, do Departamento de Música da URGS. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia. Está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores formadas por mestrandos e doutorandos do PPG-MUS e pesquisadores associados. No programa de hoje, teremos um bate-papo com Fátima Farias, compositora, poeta e ativista social. Ela faz parte do coletivo negro Supapo Poético. E nós vamos conversar hoje sobre temas relacionados à sua experiência com música, com os movimentos sociais negros e também a questão de gênero e raça. Boa noite, Fátima. Prazer te receber aqui na Rádio da Universidade. Boa noite, tudo bem? Muito prazer, muito feliz, contente, encantada de poder estar podendo dar aqui uma palavra minha, um aconchego, uma imagem, uma ideia do que é a mulher negra hoje nessa sociedade. Muito obrigada, estou muito feliz. Nós que agradecemos, Fátima. Eu queria que tu começasse, Fátima, contando pra gente um pouco da tua vida, né? Um pouquinho das tuas experiências, assim, família, a Fátima no mundo hoje. Bom, eu nasci em Bagé, Rainha da Fronteira, acho que é a região centro-oeste, eu acho, do Rio Grande do Sul, né? A fronteira ali com o Uruguai. E uma cidade extremamente racista, né? Meu pai homem preto, minha mãe mulher clara. E eu acho que, como poeta, eu sou desde a adolescência. Meu pai era compositor, tocava cavaquinho, era sambista, negro vagabundo, tipo assim, entre aspas. Era assim que ele era chamado por alguns brancos na cidade de Bagé. E eu já trago essa veia dele, essa veia artística, assim, e enfrentei, inclusive dentro da própria família, né? Esses preconceitos, né? Vai fazer outra coisa, isso não tem futuro. Mas o que é que nós vamos fazer com a arte que grita em nós? E que nós sabemos que é cultural, nós sabemos que trazemos da Mãe África essa arte. O que nós fazemos com as nossas palavras, com as palavras que vêm, nascem? O que fazemos com isso? Se estão nos aconselhando a ser engenheira, cozinheira, professora, o que nós fazemos aí com que... Aí tu é obrigada a escolher, né? E eu escolhi ser a ovelha negra, poeta, compositora, ativista social, e tô feliz. Ah, legal, Fátima. E eu queria que tu contasse essa tua relação com samba, né? Tu falaste que teu pai tocava cavaquinho. Que memórias que tu tem dessa época, assim, do teu pai tocando cavaquinho e quando tu começa a perceber que o samba era um elemento importante, assim, pra ti? Aí eu não saberia dizer se nasce primeiro o samba ou se nasce primeiro a poesia em mim. Eu acho que nasce os dois juntos, né? O meu pai era sambista, carnavalista, compositor, ele tocava cavaquinho. E uma coisa que eu sinto muita falta na época era a representatividade da mulher na música, no samba. Eu, na minha infância, sempre ouvi meu pai cantando só música de homem. E eu não tenho referência de mulher tocando na rádio. Principalmente samba. Lá em Bagé, né? Eram só os bombachudos, né? Aquelas músicas de gaúcho, chimarrão. O samba era algo menor, assim. Não era ouvido, não era ouvido. Só o meu pai que mostrava. Então, daí, eu já nasce a sambista, compositora e poeta, eu acho. Nesse momento, nasce. Eu tenho, inclusive, no CD que eu estou preparando, uma música que eu fiz em homenagem a meu pai, que chama O Mestre, que eu falo na letra a história do cavaquinho dele, falo a história do carnaval. E hoje eu me considero uma mulher satisfeita na arte, né? Eu me formei como cozinheira nutricionista, culinarista, exerço essa profissão com muito prazer, com muito amor e tenho do lado a poesia. Porque eu estou cozinhando e a minha caneta e o papel tá ali. Tá do lado. E eu estou escrevendo sobre a cebola e sobre o tomate, que é também arte. Porque cozinhar é arte e poesia é arte.
o alimento alimenta a tua carne, né? E a poesia alimenta a tua alma. Então, é tudo... Tu não separa. Não dá pra separar. Não tem, porque se tu vai fritar uma cebola... É melodia. Daqui a pouco tu tá batucando na mesa e rola um samba com fritar. E é interessante isso, porque nas experiências negras também sempre tem essa relação com a música no trabalho, né? Isso parece uma experiência assim, muito própria. As pessoas trabalham já cantando. Ou hoje ouvindo no fone de ouvido música, né? Mas como é que foi pra ti também essas escutas, assim? Queria que tu contasse também, tu falou de Bagé, assim, que tu contasse esse tempo que tu ficou em Bagé, quando tu vem pra cidade de Porto Alegre, assim, o que mudou, assim, na cabeça da vim pra Porto Alegre aos 21 anos, mas só uma partezinha da minha infância que eu gostaria de falar também, que antigamente lá em Bagé nós brincávamos de calouro e cantor e acho que era chacrinha, né? Acho que nem era chacrinha, eu com 12, 13 anos, menos até 10. E a gente tinha esse programa na frente de casa. A gente tinha uma pedra na frente da casa, se um dia as minhas primas ouvirem, elas vão lembrar. E subia na pedra quem ia cantar, o calouro, no caso, né? E eu era tudo. Eu era daí a apresentadora, eu era calouro, era tudo, porque eu tomava conta do programa esse. E já era isso, né? Já tinha em mim aquela minha maestria de ser dona da palavra, não é? Daí isso eu vi agora, lógico, com o tempo, né? Daí a gente cantava as músicas que tocava. Acho que era Jovem Guarda na época, Roberto Carlos, pá. Daí um dia eu fiquei brava, disse, não quero mais cantar essas músicas, não vamos cantar mais essas músicas, todo mundo já conhece essas músicas. Mas só te daí o que nós vamos cantar? Vamos fazer música, vamos criar música, vamos fazer a nossa música. Aí eu fazia os versinhos e cantava. Aí houve aquele apagamento. Uma certa época que todos nós temos, todos nós, principalmente mulheres negras, temos um apagamento na nossa história, assim, eu pelo menos tive particularmente. Vim para Porto Alegre aos 21 e só me redescobri quanto poeta, é claro, nunca parei de escrever. Escrevi, botava na gaveta, escrevi. Depois lá, aos 40. Então, houve esse apagamento que eu fui estudar, fui ter filhos, fui ter relacionamentos, alguns doentios, muito tapa na cara, muito tombo, muito soco, descobrimentos internos, que amar já era tudo arte. Que gritava em mim, tu é artista, tu não tem que ficar assim, tu não tem que aceitar isso, aceitar aquilo do outro. Tu é uma mulher livre, tu tem que lutar, tu é ativista social, tu tem que ir pelos teus... Parecia vozes, diziam, sai, para... Aí eu libertei, né? E graças encontrei só papo. Muito aí explodiu tudo. Aí, claro, tava tudo guardado. Fátima, de onde tu tira tantas palavras? Ai, tava tudo aqui guardado, eu não tinha pra quem mostrar. E tu acaba pegando toda essa experiência de vida e trazendo pra poesia, né? Mas tu escreve todos os dias, cara, isso daqui parece que tem... Essa escrita parece que tem 100 anos. Incrível, tem uma propriedade para escrever. Acho que isso daqui já estava guardado. De outras vidas. O sufocamento que nós temos, nós mulheres negras, principalmente as mulheres negras. As mordaças, as algemas, o machismo. O homem, o nosso homem que nós amamos, que nos prende. Que não quer que a gente cante, que não quer que a gente fale, que não quer que a gente escreva. Que isso é tudo coisa de puta. Esse preconceito, então. Sim, daí tu... É muito forte. Mas aí, às vezes, dentro da própria família, mas pra ter direito, pra ser uma mulher direita, tem que ficar cozinhando em casa pro marido, cuidar dos filhos, pororó. Aí tu vai fazer curso, mas pra que tu vai fazer curso? Isso, tu não tem estrutura pra brigar contra isso. Sim. Porque tu é mais jovem, né? Aí vem nenê, daí... então tá. Mas daí chega uma hora que não dá. Chega uma hora que tem irmãs que não conseguem. Tem irmãs que vivem a vida inteira nessa cadeia, né? Nessa cela. E pra né? ti, então, esse momento, assim, foi um processo de libertação de toda aquela coisa que estava dentro e que estava esperando o momento, né? Sim, e daí de compositora, poeta, cozinheira, uma grande profissional. Eu me considero, me dou esse luxo de dizer porque sou mesmo, porque amo o que faço. Porque tenho a cozinha como arte, fica mais fácil tu, né? Sim, a cozinha como arte, porque antes a cozinheira, olha, a cozinha era lá nos fundos. Olha, ela é cozinheira, E hoje criou todo um status, né? Que trabalha a cozinha é linda, mas tu come, né? Tu te alimenta, se não te alimentar, não. Então, além dessa poeta, cozinha e tudo, ainda faltava gritar ativista social. Agora gritou. Agora gritou. Agora eu vou trabalhar, quero trabalhar, preciso trabalhar nisso, porque é o que eu amo.
Legal, Fátima. Vamos ouvir então uma poesia tua então aí, Fátima, pra gente encerrar esse bloco do programa. Então eu vou falar essa que chama Palavras, que tá na Negras Palavras Gaúcha, né? Um projeto do Oscar Henrique Marques Cardoso, que foi lançado ano passado. Tenho a honra de participar. Na página 57 eu falo sobre as palavras. E digo que palavras não são só palavras. São atos, fatos e credos. Palavras são medos contidos que pedem crédito. São vivas a ponto de se direcionar. São momentos que se fazem concretizar. Palavras são seres exigentes que moram dentro da gente, na mente, em todo lugar. Teimam em nos falar. A escrita remete nosso ambiente. O pensamento se faz semente e a palavra seu germinar. Palavras não são só palavras, são zelos e sentimentos contidos. Quando não escritas, nos saltam aos olhos, nariz, ouvidos, querendo se comunicar. Palavras independentes que vivem apesar do vivente, às vezes saem a velejar. Criam rimas no infinito e voltam quando nos veem aflitos, com a caneta em punho para se concretizar. Fátima Farias. Me avise quando sair, quando bater a porta. Me avise quando sair, é tarde, pouco importa. Me avise quando sair, quero benzer a casa. Me avise quando sair, quando bater as asas. Já não me interessa a que tu veio. Não faça perguntas, não quero rodeios. Apenas me avise quando sair. Nosso caso não tinha remédio. Eu estava quase morrendo de tédio, te esperando aflita antes de dormir. Eu já não quero perguntas, não espero respostas. Apenas me avise quando bater a porta. Apenas me avise quando sair. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e este é o programa Músicas no Mundo, Etnomusicologia, na Rádio da Universidade. Continuamos nosso bate-papo aqui com Fátima Farias. Fátima, tu falasse um pouquinho dessa libertação que a poesia te traz, né? E eu queria que tu falasse um pouco para os ouvintes da rádio, contasse um pouco como é que foi a tua chegada ali no Sarau Negro Sopapo Poético, que é uma referência hoje em matéria de saraus aqui na cidade, e qual o impacto que ele teve na tua vida, né? Como tu era antes, podemos dizer, tu contou um pouquinho, e depois da tua chegada aí no Sopapo Poético. Eu posso dizer que existe a Fátima antes do Sopapo e a Fátima durante o Sopapo e a Fátima depois do Sopapo. Eu conheci o Sopapo Poético na internet, postei um dia um verso, um parágrafo de uma poesia, e o Vladimir Rodrigues viu, leu e botou palminha e disse: vem aqui no nosso sarau. Estava surgindo. Isso no Facebook? No Facebook. Onde é? Ele botou foto. Onde é? E eu acho que um mês depois eu fui pro Sopapo Poético. Aí cheguei no Sopapo Poético muito envergonhada, porque eu trazia o que eu guardava. Eu tinha certeza que não era poesia. Tava guardada que nem o pessoal fala. Não vejo poeta como eu. Como eu, poeta, que ousadia, né? Eu, uma poeta, cadê a poeta como poeta com poesia era coisa dos... É só eles, né? Só eles. Mário Quintana, Carlos Drummond, Andrade, parará, Cecília Meirelles. Tá, mas e cadê a Fátima? Não tem. Aí cheguei muito envergonhada, conheci eles, ali já me senti em casa, ali no CRN, né? Nesse espaço nosso. Isso que época, Fátima? Aí 2000 e...
2013. 2013? 2013, 2014. Faz pouquíssimo. Para ver quanto acúmulo de ensinamentos que nós temos guardado. Nesse mínimo de tempo, olha só tudo que já aconteceu conosco. Eu, principalmente comigo, ó. E aí, eu cheguei, tu que é a Fátima Vladveira. Daí falei contigo, é que o nosso... E eu não lia minha poesia, né? Eu morria de vergonha. Daí eu chegava com a poesia e entregava para outra pessoa lia, essa é dela. Cara, foi muito difícil. O primeiro passo que eu dei nessa minha nova, né? Nessa jovem desconstrução, foi o cabelo. Aí... inspirada no seu papo poético, na história rica e milionária nossa que eu não conhecia, foi que eu disse, eu sou negra. Seu papo ajudou na tua muito orgulho. Identidade negra. E aí comecei a fazer a transformação. Tirando a química, né, daquele cabelo. Isso é um processo que, durante o trabalho de campo, assim, do papo poético, eu observei também essa transformação de algumas pessoas que chegam, né? E o quanto o cabelo parece ser o grande marcador de transformação para as pessoas. Nós sofremos quando crianças, né? O racismo nas escolas, entre os colegas, por conta do cabelo. E a nossa mãe, né? Às vezes até parente a gente ouvia dizer, né? Tem que casar com branco para arrumar o cabelo, o nariz. Casa com branco, que daí tu não... A gente ouvia na infância, isso é uma crueldade. Uma crueldade. Então, olha só o que a mulher... O homem também. Mas a mulher negra, ela passa por um processo muito doloroso. E muitas estão passando agora nos vendo. Porque a gente já nota isso aí. Que as pessoas veem, as poetas do Sopapo e os movimentos que estão acontecendo aqui. As pessoas, eu te vi lá, olha meu cabelo. Olha o que eu fiz, eu te vi. Interessante. Sabe, capaz, mas tu tá linda. Passam pelo mesmo processo que tu passou. Mas só que a gente não via as pessoas na rua, entendeu? Não via ninguém. Daí por isso que demorou. Então quer dizer que nós estamos plantando uma semente, sim. Acho que a fruta a gente não vai chegar a colher. Nem a minha filha, eu acho. Talvez a minha neta, a minha bisneta, um dia dessa valorização desse trabalho real, né? Do negro, da história do negro, da mulher negra, né? Eu acho. Pô, Fátima, muito interessante esse processo transformativo que tu teve como mulher, como negra, né? Eu conhecendo no Sopapo Poético um lugar que te ajudou nisso, né? Que te ajudou por toda essa experiência que o Sopapo, que as lideranças, o Vlad, né? E toda essa tradição que já tem de luta política negra pela questão identitária aqui em Porto Alegre. Eu queria conversar contigo agora uma questão que eu observei durante o trabalho de campo, observando saraus negros. Eu queria ouvir um pouco a tua opinião sobre quais são essas diferenças assim, que tu vê entre o Sopapo Poético, como, né, um dos movimentos de sarau negro no Brasil, e o Islã, que chegou aí no Rio Grande do Sul, mais ou menos em 2017. Queria que tu contasse qual a percepção que tu tem desses dois espaços, assim. Tanto do Islã como espaço de poesia, né, e o Sopapo Poético também como espaço de poesia. Mas o que para ti eles diferem, o que eles têm de diferente e também de parecido? Sim, a poesia de Islã, ela é diferente da poesia de sarau. Porque a poesia do Islã, ela foca diretamente em um ponto, né? Que é a resistência periférica, né? E o ataque ao sistema. A poesia de sarau, ela é mais diversa, né? Ela é mais ampla. Pode falar de vários assuntos. Eu conheci o Islã exatamente quando o Islã nasceu. Primeiro, a segunda roda de Islã, eu estava no Islã. Dizendo poesia. Aprendi muito com o Islã. Me soltei muito. É um exercício maravilhoso. E depois, agora, ando meio afastada por conta de outros afazeres e tudo mais. Eu estou acompanhando os meninos direto na mídia. E tem muita diferença. Tudo é poesia. Né? A poesia de Islã, a poesia de sarau, a poesia fechada, a poesia aberta. Tem vários estilos de poesia, né? Eu tenho algumas poesias de Islã que eu passei a fazer e para aprender a diferenciar o que é poesia de Islã e o que é poesia de sarau. Essa que eu li, que eu falei agora, Palavras, é uma poesia de sarau. Poesia de encontro poético, né? Que ensina o poder e o dom da palavra e tal. A poesia de Islã é ataque, é positivo,
ao sistema que nos oprime. É claro que no Sopão Poético também nós temos, é um ponto de resistência. Sim. Mas já é algo assim mais... que foca o negro. A mulher negra, o homem negro, o racismo. E o Islã já tem uma diversidade. Tem uma diversidade também. É tudo. Um ataque direto, mas com uma diversidade, né? Toda a sociedade escrota que nos oprime, o Islã ataca. Nós temos mais esse ponto por sermos negros, né? Aí nós temos esse inimigo, né? Chamado racismo. Essa é uma particular... Mas também tem uma coisa que é, observando os Islã, também é a participação da juventude negra também, né? Que eu queria que tu falasse também um pouco, assim, desses jovens negros de Islã, que tu observou durante, já que tu foi uma das primeiras, assim, a participar, que tu contasse um pouco, né? Que deve ter visto o início de muitos aí no Islã, que hoje são referência. Eu posso dizer até que sou a senhora dos Islãs. Se tu fores em todos os Islãs de Porto Alegre ou arredores, tu não vai ver uma senhora no meio da roda dizendo poesia. Isso eu fui me dar conta depois de várias edições de Islã. Mas peraí, meus mulheres não vão parar. Gurias, é só eu que sou mais velha. Oi, rainha, vem, sabe? Então, entendi, não, mas tu precisa, sabe por quê? Porque a gente tem que aprender contigo, rainha. Tá precisando de uma rainha. Então eu comecei a me sentir assim, opa, eu tô sendo um exemplo. Aí eu disse, então tá. Então eu vou continuar. E eu até hoje sou a mais velha dos Islãs. Se eu chegar no Islã, nas rodas, Fátima, vem com a tua poesia. Eu digo, tu não vai ver uma senhora. E eu sinto falta disso. E tu não compete, né, Fátima? De jeito nenhum, eu não posso competir com eles. Tu é como se fosse uma participação especial dentro do Islã. Sim, só uma vez, não me lembro qual foi a edição, eu levei o poema próprio de Islã e fui para a segunda fase. Aí, na segunda fase, eu tinha um poema inédito. Eu não quis dizer. Sabe? Não é? Eu tô aqui para participar. Para participar. Para reforçar, né? E é interessante porque exatamente o Islã é marcado como, pelo menos, o que se construiu aqui em Porto Alegre, né? Como um espaço de juventude, né? Sim, sim. O que eu acho um pouquinho errado. Né? Porque já é taxado, tá? Nos impede a tia e o tio. Se quiserem já... Opa! Eu chamava, quando eu ia pra roda, chamava, pessoas como eu, venham. Sabe, assim, meio assim... Acho que a poesia deve ser aberta a tudo, né? Vamos ver mais um poema, então, Fátima? Pra encerrar esse bloco? Claro. Vamos dizer então, que eu sei de cor, que chama Um Perfeito Amor, que já é um poema de amor. Embora, mesmo no meu poema de amor, tem um titiquinho de pimentinha. Ataca alguma coisa, ele sempre ataca, né? Esse poema foi melodiado pelo Vladimir Rodrigues, e é uma música de um samba de bossa nova. Diz assim, Um Perfeito Amor, o título. Que tal fazermos um trato? Eu faço a janta e tu lava os pratos. Depois fazemos assim, eu cuido de ti e tu cuida de mim. Me prometa ser galante, respeitoso, elegante, que eu prometo ser calminha, ser fiel, andar na linha, passear contigo ao lado, chimarrão, lá na pracinha. Como é lindo o nosso amor. Eu te dou um beijo, tu me dá uma flor. Dormir a teu lado, contigo acordar, que alegria te adorar. Vamos pagando a promessa, lado a lado, sem ter pressa. Pois o tempo, meu querido, às vezes é traiçoeiro. Nunca avisa quem vai morrer primeiro. Veste logo esse avental, hoje a nega tá de folga. Vai direto pro fogão, vai meu nego, mãos à obra. Vou te ensinar direitinho como se faz um feijão, daqueles que a minha avó fazia pro vô João, daqueles que a minha avó fazia pro vô João. Pega logo uma cebola, vai picando com carinho, linguiça, manjericão, alho bem amassadinho, e vai te acostumando. Aqui no barraco é assim, trabalho bem dividido, pra você e para mim. Pra mim, Amélia não era mulher de verdade, fazia tudo pro nego e não tinha vaidade. Pra mim, Amélia
folga, vai direto pro fogão. Vai, meu nego, mãos à obra, vou te ensinar direitinho como se faz um feijão, daqueles que a minha avó fazia pro vô João, daqueles que a minha avó fazia pro vô João. Pega logo uma cebola, vai picando com carinho, linguiça, manjericão, alho bem amassadinho, e vai te acostumando. Aqui no barraco é assim, trabalho bem dividido, pra você e para mim. Pra mim, Amélia não era mulher de verdade, fazia tudo pro negro e não tinha vaidade. Pra mim, Amélia não era mulher de verdade, Amélia gostava mesmo, era de fazer caridade. Amélia gostava mesmo, era de fazer caridade. Amélia gostava mesmo, era de fazer caridade. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e este é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Continuamos nosso bate-papo aqui com Fátima Farias. Fátima, eu gostaria que tu contasse um pouco pra gente agora esse teu processo criativo e composicional, tanto de samba quanto de poesia. Que marcas, assim, nós podemos identificar no teu trabalho? Algumas palavras ou temas que são recorrentes dentro da tua poesia que dá essa identidade. Esse é um poema de Fátima Farias. Se tu já pensou nisso, ou se ainda tu constrói os poemas assim de forma livre, né? Quando eu comecei a me ver poeta, e eu já fazia poesia negra, eu não sabia. Porque meus poemas traziam nó, traziam pulseiras, que não eram pulseiras, que eram algemas no final. Então quer dizer que eu já fazia poesia negra. Mas o racismo, ele é tão cruel, que ele se apodera da tua mente de um jeito que nem o que é teu de direito tu consegue assumir como sim, teu. Como teu, certo. Porque, mas isso aqui eu tô falando da pulseira não, querida. Nesse poema eu tô falando das algemas. Das algemas do povo negro. Então isso daqui é poesia negra. Aí tu começa a acordar. Daí tu vai olhar um outro escrito assim. O mar, a travessia do oceano. Não atravessei o oceano. Atravessou, sim. Teus ancestrais atravessaram. Então sempre foi poesia negra. Entendeu? Me considerar uma poeta em primeiro lugar seria covardia. Eu sou uma mulher negra em primeiro lugar. E depois eu sou poeta. Depois você é poeta. E depois eu sou poeta, porque como é que eu ia escrever tudo isso se eu não fosse uma mulher negra? Se é a minha história? Pegando o exemplo do seu papo poético, te ajudou a entender mais isso? Te ajudou a entender isso que tu estava escrevendo como poesia negra? Sim. Um dia, o Mamal de Castro, compositor, meu amigo, né, parceiro de samba, pediu, não lembro em qual foi o espaço, para participar, um samba que tivesse temática negra, que falasse do negro. Eu disse, bem no comecinho, eu disse, não tem nenhuma música que fale temática negra. Eu disse, tu é louca. Como assim, mamãe? Mas eu não tenho... Siriquitum de ioiô, siriquitum de iaiá. Disse, mas isso é samba, matemática negra, pelo amor de Deus, Fátima. Lógico que é. Todos os teus sambas têm temática negra. Ai, que alegria ver. Pode. Então, essa é a minha identidade. Então, eu já te respondi agora. Entendeu? Eu não tinha entendido muito bem a pergunta, como é que foi, né? Essa identidade de Fátima Farias. Essa é a minha identidade. Uma mulher negra, né? Que quer gritar. Quer gritar, Fátima. Muito interessante isso aí, né, Fátima? Eu queria que tu contasse agora, para os ouvintes da rádio, como é que foi esse teu processo de participação no livro esse lançado pelo Papo Poético, reeditado, né? Poemas sobre Palmares, de Oliveira Silveira. Você comentasse como é que foi para ti, para entrar em estúdio, gravar, que tu contasse um pouco os bastidores aí dessa obra, né? Fundamental para a luta política negra em Porto Alegre, no Brasil e podemos dizer no mundo também, né?
O poema sobre o Oliveira Silveira também, né? Eu conheço há pouco tempo. Lógico, o poeta negro nem existe. Então, o Oliveira Silveira, comecei a conhecer Oliveira no Sopá Poético. Lógico, né? Giba, pá. Aí, lendo o Oliveira Silveira, exatamente o momento em que surgiu a ideia de trazermos de volta esse livro, foi em grupo, né? Nas reuniões. E aí, eu me vi convidada, né? Para participar do grupo Palmarinos. Os Palmarinos. Agora os supapeiros deram tempo, agora os Palmarinos dentro do Sopá Poético. É uma parte, é um braço. Supapeiros, Palmarinos. Muito, muito lindo. Daí, primeiro veio a ideia do livro, a reedição, né? Do livro, com o poema dele, pá. Aí começamos a ler o poema. Mas quem sabe a gente grava as nossas vozes, né? Vamos gravar as vozes, Aí começamos a pegar gosto. Daí o Vladimir começou a musicar, né? Certos poemas que tem, certas partes, né, do poema que fala todo de Palmares. E aí começamos a cantar, a procurar o tom, fomos para estúdio, edita livro, escolhe capa, fotos, capa. Tá muito lindo o nosso livro. Eu recomendo quem não tem ainda. Poemas sobre Palmares, dia 15 agora. Nós vamos fazer o lançamento na Feira do Livro, às 17 horas. Depois eu coloco ali o endereço direitinho. Tá nas redes sociais, no Sopá Poético, na página, né? Quem não tem o livro, eu aconselho que adquira, porque realmente é uma viagem. O CD tá lindo. Você se sente em Palmares. Se fechar os olhos assim, tu tá lá no meio dos bichos na mata, assim, coisa mais linda. E até enxerga zumbi, se pá. Isso eu tenho para falar desse livro que está começando, está chegando agora. Está chegando agora. E tem muita história para contar, esse livro. E esse lance de musicar também, como é que foi para ti esse contato com a poesia e a música, a possibilidade que isso traz para o artista, né? Que eu acho que é uma coisa bem interessante, essa ideia do Supapo de fazer um audiobook, né? Sim, de musicar um poema, que é uma coisa muitas vezes que passa longe, né? A gente não sabe se pelos custos que tem com o processo de gravação do CD e tal, mas acrescenta ao poeta isso, Fátima, ter um audiobook. Sim, é muito importante. Enquanto nos encontros, assim, de família, eu sempre que posso, quando eles permitem, eu ouço CD e faço eles ouvirem. Às vezes até a metade, quando eu vejo que não há interesse, eu tiro, assim, para não forçar, né? Mas o meu filho tem o material, o meu filho carrega no carro e ele ouve sempre. Interessante. Palmares, as pessoas passam, ficam assim, ó, ouvindo, o que será, né? Sei, bem alto, bem alto, né? E a musicalidade no poema do Oliveira Silveira já há. Então, para fazer a música do poema dele foi assim, fácil, né? Porque ele já tem a musicalidade própria dele, né? E quem são as pessoas que participam, assim? Conta para nós um pouquinho desse Os Palmarinos são Sidney Borges, sopapeiro, Marieta Silveira, sopapeira. Professora também, professora, né? Lilian Rocha, Fátima Farias, Vladimir Rodrigues, Kizzy Barcelos e Jorge Frois, também é professora. Aqui na capa nós temos a Nayara Silveira, que é filha do Oliveira Silveira, temos na capa do nosso querido Oliveira Silveira, a Pamela Amaro, na capa do livro, e o Rick Carvalho, que é o dono do estúdio. Que foi quem o responsável pela gravação. Do CD, Palmares não é Palmares, Palmares, Angola, Janga, nem é só zumbi ou ganga, zumba, senhores. Palmares não é só são milhares. Palmares não é Palmares, Palmares, Angola, Janga, nem é só zumbi ou ganga, zumba, senhores. Palmares não é só são milhares.
sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e este é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Continuamos nosso bate-papo com Fátima Farias nesse último bloco do programa. Fátima, eu gostaria de te perguntar assim agora, o que a Fátima está escutando em matéria de música, assim, em casa, né, ou com seus familiares, assim, o que a Fátima ouve e também o que a Fátima lê? Eu, respondendo a primeira sobre música, sou uma viciada em samba autoral. Tenho ouvido muito nossos compositores de samba aqui de Porto Alegre, tenho ouvido muito as minhas próprias áudios, né, para aprender. E eu sou seguidora da raiz do samba antigo, né? Os nossos poetas antigãos, os nossos mestres, né? Candeia, Cartola, Noel, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Juvelina Pérola Negra, Elza Soares. Amo. Então, é o que eu ouço, assim, diariamente, quando a gente consegue, quando a gente tem tempo e tal, né? E quando que essas músicas, quando que elas vêm, assim, Fátima? Elas vêm pela manhã, elas vêm à noite, elas vêm... Em que momento que tu arruma espaço para ouvir essas músicas? Isso é uma coisa interessante, né, de se falar com o poeta, né? E tem um horário, né? A poeta, tipo, a poeta... A poeta, né? A poeta, né? A poeta e o poeta. Eu vejo assim que eu acho mais fácil, né? Poetisa. Acho mais fácil a poeta. A poeta. E o horário, acho que é qualquer hora, né? Eu gosto muito de reggae também. Gosto de reggae. Eu descobri, sabe o quê? Que a milonga tem raiz africana e indígena. E eu compus 2 milongas e escondi. Olha que grave. Não mostrava pra ninguém porque... Achava que era... Tradição fortalecer, tradição gaúcha. Né? Não, né? Imagina. Por favor. Agora eu não tenho... Então posso dizer que sou também milongueira, né? Tenho 2 milongas. E livros a gente procura sempre ler os nossos autores gaúchos, tá? Temos vários autores gaúchos, principalmente mulheres, eu leio. Nossas mulheres. Agora eu tenho que adquirir o Raízes 2 com a Ana dos Santos, que ela lançou semana passada, né? Que é um livro que reúne 20 autoras negras brasileiras, né? Esse eu não tenho nas mãos ainda. Mas a minha preferência pelo livro, ele tem que me conquistar pela capa, assim, o nome, eu dou uma olhada, assim, porque a gente também recebe muito livro, ganha muito livro e também não lê tudo. Porque não há condições. Há livros e livros, cada uma tem uma preferência, né? Não é porque eu sou autora, escritora, que eu tenho que ler tudo. Né? Eu ganhei um livro dia desses de uma... Até nem vou falar, a autora é americana, muito, muito, muito famosa, uma amiga me enviou. Eu folhei 2 folhas e não continuei, não vou ler. Não me identifiquei, Não entendeu? se identificou. Mas... Então, pra ti tem que ter uma identificação. E que identificação é essa que tu coloca? Que eu me veja que nele, tu te né? veja. Que o meu povo se veja, né? No livro. No livro, entendi. Acho que todas as pessoas, todos os leitores são assim. Acho que São seletivos, livro, né? Porque tu vai escolher livro numa livraria, tu vai procurar o livro que tu te identifique, né? Eu falei, minha estante tem 100 livros, tu leu todos? Li 2. Então, tu tem uma estante com 100 livros. Então, seria menos, até mais econômico, né? Sim. Daí para tu poder indicar para o outro, né? Tem livro de cabeceira, tem livro, né? Tem um dos autores brancos que eu gosto muito, que é Carlos Drummond. Eu leio Carlos Drummond de vez em quando, né? Tem uns poemas dele que eu gosto. Leio, a maioria dos autores são negros, mulheres negras. Mas existem autores brancos que eu leio, que sim. Tu lê também. Né? Que me identificam com eles, sim. Né? Entendi. Legal, Fátima. Fátima, eu gostaria de te agradecer por ter participado do programa, né? Bom seria se nós tivéssemos bem mais tempo para conversar e poder ouvir muito mais histórias e teus relatos aí sobre essa tua experiência de vida, tanto com a música quanto com a poesia, e também um pouco desse teu, né, trabalho com a alimentação, né, com cuidado com a comida, né, que tu falou que é um elemento assim bastante importante na tua vida, né? Quero te agradecer e gostaria que tu deixasse teu contato ou como as pessoas no canal do YouTube ou que estão ouvindo o programa aí aqui pelo Rio Grande do Sul possam fazer para encontrar a Fátima Farias. Eu tenho a página no Facebook, Fátima Regina Farias, Poesia Viva. Estou no Instagram, Fátima Farias, Fátima Farias.
No YouTube deve ter alguma coisa postada por alguma amiga, né? Se procurar, Fátima Farias. E também queria deixar um convite e falar do nosso projeto, finalizando, né? Geladeiroteca da Bonja 470. Tá na capa, né, do Diário Gaúcho hoje. Eu não consegui comprar ainda o diário porque dizem que esgotou. Que nos viram na capa do diário, esgotaram. Todo mundo quis comprar. Dia 10 agora, domingo, o lançamento da segunda Geladeiroteca, que é o nosso projeto cultural dentro da comunidade Bom Jesus Zona Leste, que trata de teatro, poesia, escrita criativa, leitura, vários procedimentos, assim, que a gente trabalha com a mente pensante, né? Do morador da comunidade, do jovem, criança, até o mais velho. É uma oficina que acontece lá na Bom Jesus. Agradeço se puderem comprar o Diário Gaúcho, nos dá um apoio. E agradeço se puderem comparecer dia 10 na Praça dos Anjos. Bom dia Jesus. 10 agora de novembro. Sim, agora, já é domingo, a partir das 14 horas, uma grande festa. Lançamento da Geladeiroteca Bonja 472. Então tá, Fátima. Esse foi o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade, que hoje fica por aqui. Agradecemos mais uma vez a Fátima Farias por esse belíssimo bate-papo. E esse programa tem a coordenação e direção geral do professor Reginaldo Gil Braga. Na técnica, Jefferson Gomes. Até a semana que vem, às 20h30, na Rádio da Universidade. Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, do Departamento de Música da URGS.